Oi, turma! Mais uma aula se inicia, aula de ciências, tá certo? Vamos iniciar agora nesse segundo bimestre a nossa aula falando sobre as células e os níveis de organização, no capítulo 8, página 110, tá certo? Então, esse bimestre a gente vai falar sobre células animais, células vegetais, tá certo? Então, tia, o que é uma célula? Professor, o que é uma célula? Uma célula é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos, tá certo? Então, nós somos constituídos de células. Uma célula foi originando outra célula. Constituída fundamentalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática, tá certo? Tio, o que é esse citoplasma, essa membrana plasmática? Então, são estruturas que tem na célula que a gente vai estudar, fazendo a leitura e fazendo a compreensão desse universo celular, tá certo? Então, ó, no nosso capítulo, no nosso livro de ciências que a gente tem um exemplo aí na página 110, que vocês vão achar assim um pouco estranho. Vixe, a tia vai falar de célula, tem comida aqui na frente, mas não. Aqui eles querem demonstrar para vocês uma estrutura das células, um modelo, mostrando com frutas, tá certo? Então aqui a gente tem o mamão, representando aqui a estrutura da célula, como é que ela é. Aí aqui, no caso, ia ser as paredes da célula. Tem um núcleo aqui formado com um morango. O miojo, mostrando aqui outras partes da célula. Aqui o macarrãozinho enroladinho, mostrando as mitocôndrias, tá certo? Então, isso tudo são estruturas da célula, tá certo? Então, tia, quando foi que foi descoberta as células? Quem foi que descobriu? Então, no ano de 1635, o biólogo inglês Robert Hooke, ele descobriu as células. Ele estava fazendo uma observação, rolhas de cortiça. Lembra daquela rolhazinha que vem tampando vinho? Então, isso ali são rolhas de cortiça feitas com material vegetal. Então, ele estudando isso ali, ele descobriu, tá certo? E como é que dá para observar as células? Através de microscópios, que são um instrumento que tem uma lente de alta resolução, que dá para observar objetos muito pequenos, que não dá para ver a olho nu. A olho nu quer dizer que não dá para a gente enxergar assim normal, como a gente olha assim um para o outro, como a gente faz a leitura do livro, tá certo? Então, é isso aí. Ó, lá na página 111, vocês vão fazer a leitura da descoberta das células, tá certo? Então, ele já inicia dizendo que a maioria das células não podem ser vistas sem o uso dos instrumentos adequados, tá certo? Então, o microscópio é um instrumento adequado para ver essas células. Tem a teoria celular que diz que todos os seres vivos são constituídos de células e que uma célula se origina de outra célula, tá certo? Aí nós temos também observações e exemplos. Ó, na página 112, vocês vão descobrir o que são os microscópios, as descobertas, como é que dá para observar. Olha aqui os exemplos. Eles observando, o rapaz fazendo a observação aqui, ó. Coloca assim numa plaquetazinha e vai descobrindo as células, ó. E nessa página, a gente tem a estrutura e como é que ela é constituída. Claro que não é desse tamanho, vocês sabem que isso aqui são tudo ilustrado, feito para poder colocar no nosso livro didático, tá certo? E a gente vai tendo cada pedacinho da célula, cada estrutura, e a gente vai descobrindo. E tem a origem, a viagem. Deixa eu ler aqui para vocês a viagem. Uma viagem pelas células. No século XX, lembra que estudou em matemática? Com a evolução dos microscópios e das técnicas de preparação dos materiais para observação, foi possível visualizar com mais detalhes o interior das células e constatar que elas são formadas por diversas estruturas chamadas de organelas, tá certo? Então, as organelas são essas mocinhas que tem bem por aqui, na nossa célula, tá certo? Isso aqui são organelas. Então, tudo isso aqui são organelas que constituem a célula. Vamos estudar as células animais, vegetais, as células procarióticas
e outras organelas dessas células, tá certo? Então, a gente tem aí 3 tipos de célula para a gente estudar, tá bom? Aí nós temos na célula o núcleo, membrana plasmática, citoplasma, ribossomos, complexo lisossomos, mitocôndria, retículos endoplasmáticos, tá certo? Então, a gente tem tudo isso numa célula animal e a gente também tem quase tudo isso numa célula vegetal. No decorrer das nossas aulas, a gente vai descobrir a diferença de uma para outra, tá certo? Então, nós também vamos descobrir o quê? A função de cada uma, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês um pouquinho. Vamos ver a função do núcleo. Região onde se localiza o material genético. Tá? O que é esse material genético? Esse material genético que é guardado lá no núcleo da célula é as heranças hereditárias que foram passadas dos nossos pais para a gente, tá certo? Então, é o nosso material genético, o nosso DNA, tá? A nossa essência, tá certo? É guardado nesse núcleo. Ou seja, substância responsável pelas características do organismo. Nós também temos na célula a membrana plasmática, que é as membranas plasmáticas constituídas de lipídios. O que é esses lipídios? São as gorduras, as proteínas, gorduras e proteínas, tá certo? Entre outras funções, regular a troca de substâncias do interior da célula com o meio externo e vice-versa, tá certo? Então, troca de gordura, troca de proteínas entre as células, internas, externas, e vai fazendo essa troca. Então, cada estrutura da célula faz parte tem alguma função no nosso corpo, tá certo? O citoplasma, que é essa região aqui todinha da célula, ó, tá certo? Ele é o quê? Composto de um material gelatinoso à base de água com substâncias dissolvidas. No citoplasma são encontradas várias organelas, que as organelas são as estruturas que tem na célula, tá certo? Como os ribossomos, o complexo golgiense, mitocôndrias, lisossomos, tudo isso aqui, tá certo, pessoal? Então, vocês vão pegar esses 3 páginas que eu disse pra vocês, essas 4 páginas, na verdade, desculpa, e vão fazer a leitura minuciosa em casa e vão estudar mais a fundo, tá certo? Até a próxima aula, qualquer dúvida a tia está à disposição de vocês. Um abraço e um cheiro virtual em cada um de vocês.